Olá para você que acompanha o canal de Piracicaba, assista agora a entrevista com o pré-candidato às eleições 2024 em Piracicaba. Fale um pouco de você e o que te levou a ser pré-candidato. Bom, eu gosto de política, me interesso por política desde que eu me conheço, assim, bem criancinha. Minhas primeiras atuações políticas foram na época do governo Dilma, 2015, 2016, quando liderei algumas das manifestações a favor do impeachment da então presidente. Chegamos a fazer grandes manifestações com a ajuda aí de algumas entidades, levamos muita gente na praça, naquele momento que eu entendi, ainda entendo, que haviam indícios de crime de responsabilidade por parte do governo federal, que segundo a Constituição tem como punição o impeachment, e entendo que era assim, por só um governo que ia muito mal economicamente. Naquela época o Brasil passava por uma recessão razoável, bem grande na verdade, e que muitas pessoas aí estavam perdendo os empregos, os negócios aí de famílias que investiam gerações, estavam indo aí para falência por causa de uma má gestão da economia, que trouxe aí o Brasil numa década de estagnação que até agora não saímos. Eu sou de uma geração que praticamente não viu o Brasil crescer. A gente escuta nossos pais falando que nasceram na década de 70, de 60, e é muito comum nós como jovens escutarmos: nossa, meu pai com a minha idade já tinha comprado casa, já tinha empresa, já era um grande empresário ou já ganhava muito bem, enquanto a minha geração não. A minha geração ela vem lutando para conseguir um curso superior e após esse curso superior muitas vezes não consegue sair da estagnação, o que é muito triste e me fez ver aí que grande parte desses problemas está na forma da gestão pública, tanto do caixa público, né, das finanças públicas, como da gestão de toda a política como macro, até da negociação, da eleição como é feita, da proporcionalidade dos votos e da falta de representatividade que nós jovens paulistas temos. Se você olhar em consideração, você vai ver que um voto paulista vale muito menos do que o voto de alguém, por exemplo, do Norte ou do Centro-Oeste. E isso faz com que haja aí um desequilíbrio nas prioridades do governo e que fazem com que o jovem paulista fique cada vez mais aleijado do desenvolvimento econômico e seja aí cada vez mais estagnado e frustrado, como podemos ver aí nossa geração. Então, observando tudo isso, eu ingressei no Movimento Brasil Livre naquela época, fizemos essas grandes manifestações e criamos aí algumas pautas de transformação que entendemos necessárias a nível federal, estadual e municipal. Já participei de algumas eleições e hoje, agora, nesse momento, ser pré-candidato significa para mim principalmente transformar essa cidade no sentido de eu vejo a administração pública municipal e vejo como ela está estagnada, ela não evolui, ela não se inova. A gente vê aí até hoje os processos administrativos sendo muito mal conduzidos ou muita morosidade. É triste de ver que uma cidade aí que é uma das maiores exportadoras do país, uma das maiores high-techs do país, principalmente no setor agro, está tão atrasada em termos de processo, e aí a gente vai desde ouvidoria até zeladoria. A zeladoria da nossa cidade está abandonada, e a gente não tem hoje um método eficiente de acessar a prefeitura e dizer: olha, prefeitura, estamos com muito atraso, estamos com muitos problemas nessa rua. Você vai fazer o quê? Pelo 156, você não sabe quem atende, você não sabe o que vai fazer com aquela ligação, você não tem um protocolo, às vezes chega por e-mail muito depois. Então é muito triste de ver como, nesse sentido, a cidade não evoluiu e não criou processos eficientes para resolver o problema da população. Então, olhando todo esse cenário da cidade de Piracicaba nesse ano, entendi que seria mais uma vez, dessa vez, apoiando o pré-candidato a prefeito, o Elinho Zanata, estudarmos uma possibilidade de realmente transformar essa cidade. E não se faz isso em 4 anos, nem em 8, mas com um projeto de longo prazo, no qual as equipes, tanto a minha equipe como a equipe do pré-candidato a prefeito, o Elinho Zanata, têm desenvolvido em relação principalmente também à água. Hoje você fala com grande parte dos empreendedores da cidade, e a água, empreendedores e moradores, né? Porque a água é um problema crônico. Eu estava esses dias, esse final de semana passado, num campeonato de esportes, onde acabou a água. No meio do campeonato, teve que mandar todo mundo embora. Como que pode uma cidade como Piracicaba não ter condição de dar água para a população em determinados horários? Você fala com moradores da cidade, acaba a água à noite.
Eu ainda moro em prédio, tenho a caixa da água, às vezes, muito raramente passo por esse problema. Mas eu imagino quem está na residência todo dia e passar por esse problema. É a louça, é o banho. E a indústria, então, como que faz para produzir? Então, esse é um problema que precisa ser resolvido. Vai gerar aí um desgaste da administração quando ela começar a resolver esse problema, porque tem desde uma PPP mal feita lá do SEMAI com a Águas do Mirante até o problema de encanamento da cidade que precisa ser resolvido e que isso vai gerar transtorno, mas precisa ser resolvido. E tudo isso foi feito num projeto com os pré-candidatos a vereadores da nossa coligação e o pré-candidato a prefeito, Elinho Zanata, para poder sim trazer uma solução para essa cidade que seja permanente, pelo menos o de longo prazo. Não adianta a gente ficar fazendo buraco pela cidade e não resolvendo o problema da água. Fale sobre os projetos que vai lutar caso eleito. Olha, falar de projetos para vereador, isso acho que é um grande problema, porque é o seguinte, o vereador ele tem uma margem de projetos muito pequena. Por quê? Porque ele atua em âmbito municipal. Grande parte dos projetos que ele pode propor de lei podem ser incondicionais, porque, primeiro, ou ele vai atingir a administração pública no setor executivo, o que pode ser considerado inconstitucional, ou são de âmbito estadual ou federal. Então, na verdade, o que se precisa fazer é uma fiscalização muito grande do que o Poder Executivo vem fazendo e até mesmo o próprio Poder Legislativo. Então, saber trabalhar nessa fiscalização. Eu sou formado em Direito, acho que tenho grande condição de fazer esse tipo de fiscalização, mas também fiz o curso do Renova BR, um curso excelente no sentido de formar pré-candidatos e candidatos a assumir os cargos no Legislativo e no Executivo. Então, entendo que existe aí uma possibilidade bem grande de a gente fazer um trabalho grande, bom e eficiente no sentido da fiscalização. Fora o sentido da fiscalização, existem sim alguns projetos que a minha equipe já trabalhou, foram propostas na eleição passada e, se eu for candidato, serão propostas novamente, que são a sala do empreendedor, facilitar a regularização aí de alvarás. Então, um pequeno negócio, por exemplo, que tem pequeno risco para a sociedade, um barbeiro, um cabeleireiro, coisa desse tipo, ele não tem que ter dificuldade de ter um alvará de funcionamento. Muito difícil aquele negócio, dá risco para a população. Então, primeiro ele consegue começar a funcionar e depois ele regulariza essa documentação na prefeitura. Então, entendemos que assim, a burocracia ela só faz sentido quando ela tem um fim em si só, mas da forma como é feito, a burocracia vem atrapalhando e ceifando cada vez mais os empreendedores e a geração de empregos na nossa cidade. Então, trabalhar em propostas no município significa, primeiro, auxiliar o executivo em encontrar soluções mais digitais, mais rápidas e menos burocráticas para a população, e também saber exercer uma fiscalização dos gastos, não só dos gastos, como dos processos que existem dentro da administração pública, para poder também auxiliar nesse sentido de trazer efetividade. Não é possível que a gente escute prefeitos e candidatos a prefeitos dizendo que a administração pública não funciona, os funcionários públicos não trabalham como deveriam. Se isso de fato for verdade, é necessário que exista uma maneira de fiscalização disso, que existam processos que coíbam isso e que mostrem quais são os funcionários que seriam esses problemas. Porque a cidade não pode ficar refém de uma situação dessa, se é que essa situação existe e não disfarça uma incompetência da gestão pública. Porque aí tem essas duas possibilidades. Então é sempre muito importante que a gente traga processos de fiscalização de maneira segura, clara, pública, e que sejam efetivos. Temos cerca de 1 minuto, pode deixar um recado livre. O recado que eu trago para a população é que os pré-candidatos a vereador, pré-candidatos a prefeito, todos estão trazendo aí suas propostas, e a gente sempre pediria que vocês analisassem a trajetória de cada um, tanto os pré-candidatos a prefeito como de vereadores. A cidade ela está num momento muito importante que exige uma mudança estrutural, principalmente quando falamos da água. Então, sempre pedir que a população analise projetos e história dos candidatos. Muito obrigada. Acompanhe Muito nossos obrigado. próximos vídeos.